Nossa leitura de hoje será o livro Desejo e Escândalo, série Irmãos Trolov, volume 1, autora Lohane Helff. O livro pode apresentar erros de tradução ou erros gramaticais. Tenha uma ótima leitura. Prólogo. Londres, 1840. Ele estava com mais medo do que já estivera em seus 24 anos de vida. Durante 16 horas afogando-se mais uísque do que era prudente, ele rezou para que a tormenta passasse enquanto ouvia os gritos de sua amada. Portanto, quando o silêncio finalmente chegou, achou estranho sentir que seu corpo se prenha esperado sem tirar os olhos da porta que dava para o quarto dela. Ele se sentou imóvel, como a morte, na cadeira de encosto reto no corredor mal iluminado, sem conseguir fazer seus membros se mexerem. Simplesmente esperou, mal respirando, ouvindo com atenção, rezando. Agora que não ouvia gritos para que o bebê tivesse nascido morto, mas os usos de fúria por ser forçado a sair em um mundo cruel finalmente chegaram até ele, fortes e vigorosos. Ele maldisse o céu e o inferno pela injustiça daquilo. Apesar da porta de carvalho, se abriu uma jovem criada. Droga, qual era o nome dela? Ele não se lembrava. Que ele não se importava. Fez uma referência breve a um menino. Sua graça praguejando severamente, ele fechou os olhos. O gênero não deveria importar, mas o anúncio atingiu como um soco forte no peito. Depois de tirar os óculos, ele se levantou lenta e penosamente, com pernas que pareciam não pertencer a seu corpo. Arrastou-se para dentro do quarto, que cheirava suor, sangue e medo. A criança tinha parado de berrar, envolta em um cobertor que trazia o escudo do Cal. Estava então alinhada nos braços de outra criada. Ela sorriu esperançosa. Ele não sentiu nenhum orgulho, nenhum consolo com as palavras dela. Cuidadosamente aproximou-se e viu chamasse de cabelos pretos do mesmo tom dos dele e o rostinho amassado. Era difícil acreditar que uma coisinha tão pequena poderia ser a causa de tanta dor, angústia e desespero. Gostaria de segurá-lo, senhor, sabendo que estaria perdido se eu fizesse. Ele melhorou a cabeça. Deixem-nos agora, todas vocês saiam. A criada colocou o embrulho no berço antes de se apressar atrás da parteira e da outra criada, fechando a porta ao sair, deixando só para encarar o que precisava ser feito naquele quarto que ainda parecia e com a agonia de sua amada. De forma silenciosa e excitante, ele caminhou até a cama de 4 colunas na qual ela estava deitada, seu rosto virado, seu olhar nas janelas e na profunda escuridão da meia-noite. Além delas, parecia adequado que a criança tivesse chegado durante a madrugada nessa residência onde seu próprio pai abrigara sua amante. Ambos já tinham falecido havia muito tempo, mas a propriedade ainda tinha sua utilidade desde que nenhuma lembrança daquela noite assombrasse seus amados imóveis ou sua residência de Londres. A mulher na cama era inteiramente outra questão. Depois de ter suportado o que suportou, como podia não ser assombrada? Ele jamais a via tão pálida, tão sem vida, como se toda a alegria e todos os sonhos tivessem sido sugados dela. Pegando sua mão, ele não ficou surpreso ao notar que estava fria como gelo. Você ouviu? A cabeça dela mal se moveu em uma negativa. Ele é um bastardo. Você sabe o que precisa fazer, disse ela com a voz rouca, antes de se virar suplicante para ele com os olhos cheios de lágrimas. Por mim, precisamos nos livrar dele. Você sabe que precisamos. Ela soltou um soluço, mordeu as juntas dos próprios dedos e começou a chorar compulsivamente. Sentado na beirada do colchão, ele a envolveu em seus braços e a aninhou delicadamente. Essa criança nunca devia ter nascido. Ele sabia que sua presença atora. Meu amor, não se preocupe, vou cuidar disso. Eu sinto muito mesmo. Você não tem culpa. Se eu tivesse sido mais cauteloso. A voz dele sumiu, as incriminações presas em sua garganta. Ele não tinha tomado as precauções necessárias para protegê-la. Agora faria tudo o que fosse necessário para salvá-la da vergonha. Ele abraçou até ela se acalmar e cair em um sono vacilante. Então pegou o bebê do berço. Onde fora aquele ser, aquilo não pensaria nele como uma criança, mas como uma criatura. Você olhou para ele com seus enormes olhos azuis, carregando seu fardo. Ele saiu do quarto a passos largos, sem olhar para trás. O trajeto até o coach foi o mais longo de sua vida. Parecia errado largar a criança no banco. Então ele a segurou o tempo todo, sentindo seus olhos nele, sabendo que sentiria aquele olhar que não piscava até o dia de sua morte. Finalmente o coxo parou em frente a um imóvel decreto nos subúrbios de Londres. A neblina, cada vez mais densa, que rodopiava silenciosamente na varanda, tornava tudo ainda mais sinistro. Ao hesitar, eliminou a cabeça. Aquela não era a hora de se acovardar. Com o bebê ainda pressionado contra o peito, ele desceu do coxa e fez somente se esvaziar. Para não pensar nas consequências do que estava fazendo, ele bateu bruscamente a porta. A juventude da mulher que abriu chocó. Não era nada parecida com o que havia imaginado, mas ele podia muito bem ter errado de endereço. Estou procurando a viúva Trelov. O senhor encontrou? Os olhos dela migraram para o fardo que ele carregava, seu rosto impassível, como se ela também não conseguisse assimilar o que estava prestes a se suceder. Vai me pagar por mês ou devo acolher seu bastardo por completo? A voz dela não
Continha nenhuma acusação, nenhuma condenação. Ele pensou quase ter ouvido um pouco de empatia, de bondade. Por completo 15 libras. Ele sabia a quantia. Ler um anúncio dela com cuidado uma centena de vezes durante os últimos meses enquanto aguardava a chegada. Viúvas que acolhiam crianças nascidas fora do casamento eram muito comuns. Um de seus amigos distribuía todos os seus filhotes ilegítimos com um único pagamento. Nunca mais era preciso pensar neles novamente, ou ao menos essa era a teoria. Ele duvidava que Senhora tirou Love, pegou a criança e a aninhou nos braços como se fosse algo precioso. Ao encará-lo, ela estendeu a mão. O homem largou apesar da bolsa na palma da mão dela e o estômago revirou quando ela fechou os dedos em torno do dinheiro pago pelo trabalho sujo. Estou pagando 10 vezes o que você pediu. Não quero que isso sofra. Não se aflija, vou cuidar bem do seu bastardo. Virando-se, ela entrou e fechou a porta atrás de si em silêncio, dando as costas para casa. Ele correu de volta para o coach. Saltou para dentro e esmorou teto quando o veículo arrancou rapidamente. Ele deixou as lágrimas caírem e reconheceu um monstro que era. Só podia esperar que suas ações daquela noite ajudassem a restaurar a sanidade de sua amada, que a fizessem voltar a ser quem for um dia. Ele duvidava, no entanto, que fosse conseguir olhar para o seu próprio reflexo no espelho. Novamente. Capítulo 1. Londres, 1871. Micholov conhecia os jardins de Cremor muito bem, mas como regra limitava suas visitas às horas mais avançadas, quando as mulheres fáceis podiam ser possuídas por preços baixos. Assassinos abundavam, a decadência florescia, homens tremendamente embriagados estavam prontos para vomitar segredos, e aqueles que um dia o insultaram podiam pagar devidamente por isso. Mas vagar pela trilha no início da noite, enquanto o crepúsculo estava começando a se instalar e a escuridão completa ainda era uma leve promessa de sedução, fazia sua pele coçar e suas roupas muito bem ajustadas parecerem apertadas demais. Pessoas decentes perambulavam por ali aproveitando as atrações inocentes da noite, algumas se regozijando simplesmente por passear pelos jardins que o Thames. Ele não conseguia imaginar ter tão poucas preocupações, estar tão relaxado que sua risada com facilidade. Para sermos perfeitamente justos, no entanto, ele não era mesmo conhecido por rir, ao menos não com alegria. Seu latido bruto tendia a deixar as pessoas receosas, especialmente quando era dirigido a elas, e por um bom motivo. Geralmente era um sinal de que ele estava prestes a reclamar sua retribuição. Porque estamos seguindo aquele casal? Ele sempre soube que a beldade que o acompanhava não era nada boba, mas estava torcendo para que o fato de ele finalmente ter sanado a dúvida dela com relação aos jardins a tivesse distraído de seu propósito. Não sei do que você está falando, mentiroso. Com o braço enganchado no dele, ela lhe deu um tapa com a mão que estava livre. Não tinha tentado para o fato de que ao passear com ela em público poderia acabar comprometendo sua reputação conquistada. Duras de ser do tipo que não perdoa. Ele duvidava contudo que qualquer um de seus conhecidos fosse estar por ali tão cedo. Um grupo de pessoas passou por nós, continuou ela, e você nem sequer olhou para elas. Quando alguém entra em seu caminho, você fica rijo e outra passa rapidamente como se fosse um obstáculo aos seus objetivos. Você ignorou completamente os mágicos e acrobatas, não importando quanto eles se esforçaram para chamar sua atenção. Deduzi que não me trouxe aqui como um presente de aniversário, como alegou, mas porque concluiu que chamaria menos atenção com uma mulher ao seu lado. Você é apenas uma menina, minha pequena. Tenho 17 anos, já é a idade suficiente para me casar. Você não vai se casar um dia, eu vou. Não existe um único rapaz vivo a quem eu consideraria minha aprovação para desposá-la. Não é uma decisão que cabe a você sem um pai por perto como seu irmão mais velho. Certamente cabe a fé dele. É de outro tapa em seu braço. Você está tentando me distrair para que eu não importune com minhas perguntas. Não vou cair nessa. O casal à frente parou para ouvir uma pequena orquestra que estava tocando uma música suave e melancólica. Parando também, ele baixou os olhos e viu a expressão triunfante da irmã. Você é espertinha demais, resmungou. Com aquele elogio, ela apertou o braço dele e deu um sorriso contente. Conte-me tudo sobre eles. Fale baixo. Não precisava que alguém ali perto ouvisse suas palavras e soubesse que tinha de fato um forte interesse por aquele casal. Está bem, sussurrou ela. Quem são eles? O homem é o conde de Kifik, filho do duque de Edley, um título que dará um dia algo de familiar nele. Não podemos chegar mais perto para que eu possa vê-lo com mais clareza. Não, ainda não. Não queria que ela examinasse o conde muito de perto e acabasse descobrindo exatamente porque ele estava interessado naquele lorde em particular. Eu o conheço, duvido muito. Ele não costuma frequentar seus círculos. Ele frequenta os seus, frequentará afinal, e a mulher que está com ele? Conte-me o que sabe dela. Como só tinha começado a prestar atenção nela recentemente, ele ainda
Não tinha muitas informações, mas isso mudaria com o tempo se seu plano corresse como esperado. Ela mesma daria todos os detalhes da vida. Ela é Lady As Linhas, filha do Conde de Ames, embora esteja sob a guarda do Duque de Edley desde a morte dos pais quando ainda era criança, apenas se instalou no rosto de sua irmã. Ela era sensível demais para o mundo em que vivia, então ela é órfã assim como você. Ela não tinha semelhança alguma com ele, ninguém tinha. Você sabe como os pais dela morreram? Perguntou-se, a tristeza permeando a curiosidade de sua voz. Talvez por nunca ter conhecido o próprio pai, ela sempre se referia a si mesma como meio órfã, um termo muito mais delicado do que o atribuído a ele. Ainda não, mas no fim das contas ele saberia de cada detalhe sobre ela, do que gostava, do que não gostava, seus sonhos, seus medos, suas esperanças, suas preocupações. Ela é bem bonita. Sempre penso que quando uma pessoa é bem apessoada, ela, ou ele, dependendo do caso, é imune à desgraça. Ninguém é imune à desgraça. O casal voltou a andar, tendo ficado obviamente entediado com o musical. Face não hesitou quando Mickey começou a caminhar novamente. A pressão do passo para mantê-los à vista enquanto eles entravam em uma área em que a multidão engrossava e mais artistas buscavam garantir seu ganha-pão fazendo pequenas apresentações, torcendo para que uma ou duas moedas fossem arremessadas em sua direção. Então, por que os estamos seguindo? Perguntou-se. Estou procurando uma oportunidade de ser apresentado ao conde. Com que propósito? Pretendo tirar dele tudo que ama, incluindo a dama ao seu lado, com o braço confortavelmente encaixado no do Conde de Kepic. Lady As Linhas Timbres não conseguia afastar a sensação sinistra de que estava sendo vigiada por outro lado. Para ser honesta, ela sempre se sentia sob vigilância. Talvez fosse por conta de seus guardiões superprotetores ou por causa dos alertas terríveis quanto aos perigos que explicavam pelo mundo que a duquesa de Edley fazia continuamente, ou pelo fato de que a duquesa nunca saía de casa. Encorajava as linhas a seguir seu exemplo e permanecer dentro dos limites. A independência proporcionada aos que não tinham expectativas de conseguir um bom casamento. Os momentos de tranquilidade usufruídos por aqueles que não são algemados pelas obrigações. A euforia ofertada pelas sombras da noite. Essas mesmas sombras estavam se expandindo rapidamente, se aprofundando. Agora os poucos postes da rua estavam sendo ligados, mas a luz fraca não era para a escuridão que se espalhava ao redor dela. Estava torcendo para conseguir convencer que para permanecer nos jardins até bem depois do horário adequado. As pessoas decentes. Ela queria dar uma espiada nas atividades obscenas que eram mencionadas nos artigos de jornal e nos tabloides de fofoca que lia quando ninguém estava observando. Eles não entravam em muitos detalhes, apenas o suficiente para atiçar a imaginação. Felizmente ou infelizmente, dependendo da perspectiva da pessoa, Agem sempre teve uma imaginação bastante ativa e criativa. Ela assumia que a música que preenchia o ar depois das 10 da noite não era algo que se encontraria nas partituras dela, nem que seus dedos pudessem estrá-la de teclas de marfim. Os vestidos usados pelas damas que passeavam com os cavaleiros revelariam muito mais do que apenas uma sugestão de colo. As mulheres certamente se aconchegariam em seus acompanhantes, e não apenas caminhariam ao seu lado como ela estava fazendo com amor, meramente repousando no braço dele com a mesma leveza com que uma borboleta pousaria em uma pétala de rosa. Não haveria nada de pudico, nada de decente nas ações das outras damas, mas a isso a imaginação freava subitamente, pois ela não conseguia vislumbrar bem quais seriam tais atividades indecentes. Será que um cavalheiro encostaria os lábios em seu ombro desnudo? Será que acariciaria seu pescoço? E qual seria a sensação? Apesar de todo o interesse de que por ela ele nunca fora impróprio, nunca sequer tentará roubar um beijo. Ele a respeitava, orava, lutava contra seus instintos primitivos para garantir que ela chegaria intocada à cama da noite de núpcias, que era como a duquesa lhe garantia que deveria ser entre um homem e uma mulher. Se o homem realmente se importasse com ela, apenas os mais moralmente inadequados tentariam tirar vantagem de uma dama, tentariam seduzi-la fora do vínculo do casamento. Asley não queria pensar no que dizia sobre sua própria moral, o fato de estar de certa forma torcendo para que pedisse permissão para encostar os lábios nos dela, para tirar a luva e tocar em seu rosto, para sussurrar palavras doces e apaixonadas em seu ouvido. Ela já tinha 20 anos e nunca foram beijada, não que soubesse de qualquer outra donzela ainda não prometida que tivesse sido. As mulheres na sua situação deviam preservar sua virtude e permanecer irrepreensíveis o tempo todo. Mesmo assim, havia momentos em que ser moral inocentemente, mas sem se envolver em qualquer atitude questionável. Botões deviam permanecer abotoados de laços amarrados e barras de saias escondendo tornozelos. Ela não ia se colocar em uma posição comprometedora. Mais frequentemente se perguntava se que baixava
Todas aquelas regras tão chatas quanto ela silenciava por fazer mais do que simplesmente caminhar ao lado dela. A culpa cutucou sua consciência, pois ela devia ser grata por ele ser um rapaz tão gentil e íntegro, de modo que ela nunca precisava se proteger de nenhum atrevimento indesejado dele. Estou ouvindo o canto agudo de uma soprano, disse que de repente, colocando a mão sobre a dela que repousava no braço dele e apertando-a bem de leve. Vamos seguir naquela direção se você assim desejar. Ele afetou, embora a escuridão estivesse se expandindo, de modo que o chapéu lançava uma sombra sobre o rosto dele. Ela ainda conseguia distinguir seus belos traços. Ele herdara os olhos azuis brilhantes do pai, os grossos cabelos pretos, a covinha confundível no queixo. Aquilo fascinava quando ela era criança. Muitas vezes ela enfiava o dedo ali, especialmente quando ele estava dormindo. Tinha ficado mais pronunciada à medida que foi crescendo e não deixava dúvidas de que ele era mesmo herdeiro de seu pai. Não que qualquer um duvidasse disso. O duque e a duquesa eram devotados um ao outro, tanto que às vezes era como se ninguém mais existisse além deles. Não está se divertindo? Perguntou ele. Tem alguma outra coisa que você prefira ver? Nada que ela pudesse pronunciar em voz alta sem ganhar um olhar de reprovação. Então seus pensamentos para si mesma, como era de costume, e sorriu para ele. Sim, estou me divertindo, é só que está um pouco mais monótono do que eu esperava. Foram semanas de bajulação até ela conseguir convencê-la ali, e ela sabia que era improvável que ele levasse novamente contra a saída esse ano, que aquilo expusesse sua protegida a algum tipo de perigo. Que passara boa parte do jantar da noite anterior convencendo a mãe de que segurança. Ela achava que nunca gostava tanto dele quanto naquele momento, quando ele lutou para lhe dar algo que ela queria, uma noite nos jardins. Embora ela estivesse gostando, não conseguia evitar sentir que algo estava faltando. Você alguma vez veio aos jardins? Encontrou o lugar não tão civilizado? Quis saber ela. Um cavalheiro não fala de atividades que não são adequadas aos ouvidos de uma jovem gama, mas ele não teria tais preocupações com os ouvidos de uma velha dama. As Limão podia esperar para ser considerada idosa bastante para não ser privada do conhecimento que ele era negado no momento. Então já esteve revirando os olhos. Ele suspirou desesperado. Talvez eu. Inesperadamente ele tombou para frente, os braços abanando, tentando recuperar o equilíbrio, enquanto seu chapéu saía voando para não cair junto com ele. Soltou rapidamente ao ouvir um arquejo feminino. Ela olhou para trás e viu uma mulher com expressão horrorizada, os olhos arregalados, as mãos pressionando a boca aberta. Meu caro senhor, minhas sinceras desculpas. Estava tão absurdo observando os arredores que não olhei para onde estava indo. Por favor, diga que não machuquei. Abaixando-se, que pegou o chapéu e bateu os dedos nele para remover qualquer sujeira. Esperava que ele colocasse imediatamente de volta na cabeça. Em vez disso, ele congelou, talvez finalmente conseguindo olhar bem para a mulher à sua frente. Ela era uma menina, para falar a verdade, mais jovem que Aslin, mas seus olhos, de um tom dourado estranho que lembravam os olhos de um gato, diziam muito, revelando uma vida que não era carente de desafios. A despeito de seu belo vestido lilás e do gorro decorado com muitas fitas, ela passava a impressão de não ter sido sempre acostumada com tais confortos. Não foi nada demais, senhorita. Ele estendeu a palavra como se parte dela estivesse faltando, e ele estivesse procurando pela peça faltante. Uma palavra que significa sofisticado. Que nome incomum! Minha mãe me escolheu torcendo para que eu crescesse e me casasse com um homem sofisticado, vivesse em uma casa sofisticada e tivesse coisas sofisticadas. Até agora as esperanças dela foram frustradas, mas não sou de desistir de sonhos tão facilmente. E o senhor, posso perguntar seu nome? Milord. Que a minha nossa. Ficando pálida, ela fez uma longa e elegante reverência. Milord, por favor, perdoe minha total e desprezível falta de jeito. É facilmente perdoável, visto que nada de mal aconteceu. Minha acompanhante e eu estamos igualmente absortos nas festividades desta noite. Lady Aslin Fins. Permita-me que apresente a senhorita Trolove. É certamente um prazer, cumprimentou Aslin, combatendo a surpresa por Kitty esforçar tanto para apresentá-la a uma cidadã comum. Milady. A garota fez outra referência. Foi uma referência bem feita. Aslin apostava que ela tivesse tido aula. Sua mãe contava com mais do que um nome para dar a ela. Aquela vida sofisticada. Espero não ter estragado o seu passeio. Meu irmão vive me dizendo que preciso andar mais devagar, mas há tanto para ver que tenho medo de perder algo maravilhoso e fico um tanto perdida nas frive. Ela se virou de leve. Não é Nick, de fato. A voz grossa enviou um arrepio de consciência pelo corpo de Aslin, e ela se pegou olhando fixamente para o homem que se aproximou, silencioso como a neblina em meio à escuridão invasora, como se fosse dominado por ela e ao mesmo tempo seu mestre. Ela sabia sem sombra de dúvida que ele era o tipo de homem que vagava por aquele local depois que as pessoas decentes estavam acomodadas na segurança de suas
camas ele estava bem vestido, suas roupas eram do melhor tecido e seus botões os mais brilhantes. Ela suspeitava de que ele tivesse um alfaiate particular, pois seu casaco preto encobria confortavelmente os ombros largos, seus cachos negros eram antiquadamente longos encaracolando-se sobre o colarinho, a barba grossa estava parada de maneira uniforme e as lentinhas, certeza de que ele cuidava dela com zelo, mas eram seus olhos escuros que a seduziam. Havia uma sobriedade, uma solenidade neles, o olhar dele pairou sobre ela como uma presença física. Nick, permita-me, a Lord Kipik e a Lady Aslin, acredito, pense em uma voz rouca que indicava que devia ter passado boa parte da vida gritando que nos círculos sociais adequados eu é que devia ser apresentado a eles. É claro, acho que eu devia ter prestado mais atenção às aulas de etiqueta, mas a professora falava sem parar de um jeito tão monótono, receio ter ficado entediada, rapidamente desperdiçado seu dinheiro com isso. Não precisamos ser tão formais, interrompeu que bruscamente, dispensando de forma típica as tradições que ele costumava seguir como se fossem ordens de algum ser divino com base na conversa que tivemos com a senhorita Trolov até então. Suponho que o senhor seja Meketrolov. Lutou para esconder o choque porque conhecer aquele homem, aquela criatura da noite, aquele plebeu, e ficou ainda mais abismada por ele parecer estar disposto a um diálogo com alguém inferior a ele, tipo como a maioria dos aristocratas tende a ostentar sua posição de lorde sobre aqueles que não eram de sua estirpe. O cavalheiro, em um gesto cortês, tirou o chapéu. De fato sou eu, é um prazer conhecê-los, milord. Milady já ouvi falar do senhor. Senhor Teolov. Aslin se perguntou como ele podia conhecê-lo ou o que Mitrolov podia ter feito para chamar a atenção de que nada de bom ela imaginava, nada de bom. Imagino, ela quase é fogo quando ele verbalizou seus exatos pensamentos. Aslin de fato torcia para que eles não se refletissem em seu rosto, para que aquele homem não soubesse que, embora ele atiçasse sim sua curiosidade, ela não confiava muito nele, ou talvez ela não confiasse em si mesma, pois, sendo sincera, ele deixava intrigado cada centímetro de seu ser. Ela nunca havia conhecido uma pessoa com uma conduta tão imponente, como se dominasse tudo aquilo que seus olhos tocavam. Teolov tinha uma presença dominadora que era tanto perturbadora quanto excitante. Pelo contrário, ouvi dizer que o senhor tem um tino para ajudar homens a fazerem fortunas. Ele ergueu o ombro e abaixou a cabeça de uma maneira que pareceria humilde na maioria dos homens, mas me sentia que ele não tinha um único osso modesto naquele corpo maravilhosamente alto e de ombros largos. Havia um aspecto incivilizado nele que estava fazendo suas partes mais femininas palpitarem vergonhosamente. Ela nunca tivera uma reação física tão descarada diante de um homem. Queria passar os dedos pela barba dele para ver se era mesmo tão macia e exuberante quanto parecia mesmo. Sentindo uma forte vontade de sair correndo e se proteger como a duquesa lhe disseram incansavelmente que era a atitude correta se tomar quando confrontada por um homem perigoso. Seu instinto dizia que ele era perigoso. Muito perigoso de fato. Em sentidos, nossas empreitadas são financeiramente bem-sucedidas, afirmou ele. Poucos homens comentam sobre quando elas não são. Por favor, não vamos falar de negócios, pediu a senhorita Trolov. Os fogos de artifício iluminaram o céu em breve. Ouvi dizer que são maravilhosas e essa será a primeira vez que os verei. Não quero perder nenhuma única explosão, milord. O senhor por acaso não saberia qual o melhor lugar para vê-lo? Saberia, na verdade, eu sei, unindo as mãos envoltas pelas luvas à sua frente. A senhorita Trolov saltitou até ele como se fosse um filhote alvoroçado que acaba de adivinhar quem está escondendo um biscoito. O senhor faria a gentileza de me mostrar? Ficaria contente em ter essa honra. Se a senhorita nunca os viu antes, precisa vê-los do melhor lugar possível, e ele iria com eles. Aquele homem que meramente observava como se estivesse se esforçando para descobrir cada faceta sua. Ela não sabia ao certo se eu queria por perto. Algo nela lhe dizia que ela estaria mais segura se ele ficasse para trás. Não receava que ele atacasse ou machucasse. De alguma forma, mesmo assim, ela não conseguia afastar a sensação de que aquele homem estava reivindicando. Essa era uma ideia ridícula. Ela não conhecia ele, era um plebeu. Depois daquela noite seus caminhos nunca mais se cruzariam, e toda sua curiosidade com relação a ele desapareceria, inclinando a cabeça para o lado, libertando-se de qualquer que fosse o feitiço que Mitrolov lançará sobre ela. Olhou para aqui e ficou surpresa ao ver que ele estende a mão. Vamos, chamou. Sim, é claro. Ela se forçou a se mexer e pôs a mão no braço dele. Embora preferisse ter ficado ali como um ganso tonto analisando Mikrolov, ela nunca conhecera um homem que expressasse seus pensamentos ou emoções. Ele não parecia incomodado pela audácia da irmã. Por outro lado, não era como se uma amada sua estivesse flertando com outro homem, apesar de a garota certamente estar ferrando sem dúvida analisando-o.
terreno para determinar-se que poderia ser o homem sofisticado que a mãe queria para ela, mas ele era comprometido, não havia sido anunciado formalmente, mas Londres inteira, a Grã-Bretanha inteira por sinal, sabia que ele pertencia com quem ele finalmente se casaria, quem se tornaria sua condessa. Ela estava ciente da presença da senhorita, mais uma vez teve a sensação de estar sendo observada, queria olhar para trás para ver se os olhos dele afetavam. Em vez disso, continuou caminhando adiante, perguntando-se o que teria feito se ele tivesse-lhe oferecido o braço antes de que ela temia que tivesse aceitado algo nele, a chamava, atraía, não compreendia essa atração, não tinha certeza se queria. Capítulo 2. Nick estava dividido entre ficar furioso, confesse, por ela ter assumido as rédeas da situação, ou aplaudi-la porções por conseguir para ele a apresentação que desejava. Ela ficaria insuportável por pelo menos uma semana, mas enquanto seguia o casal que os estava levando na direção dos fogos de artifício, ele parecia não segurar a irritação com a irmã e nem tirar os olhos daquela mulher. Ela não era exatamente o que ele esperava. As mulheres da nobreza tendiam a ser arrogantes e inacessíveis. Elas olhavam como se ele fosse estrume preso na sala de seu sapato, mas Lady não parecia se encaixar muito bem nesse estereótipo. Seus olhos azuis como o céu do verão refletiam curiosidade, ou talvez algo até mais provocativo, tentação. Ele intrigava desde o momento em que se tornara ciente da existência de Mickey e ela não tirara os olhos dele, mas o estudava com a testa suavemente franzida, como se ele fosse um enigma a ser desvendado. Apostaria metade de sua fortuna que ela estava tentando localizá-lo, tentando entender de onde conhecia. Ela provavelmente não faria a conexão, ao menos não até que seus planos estivessem concretizados. Então ela saberia a verdade sobre ele, a verdade sobre aqueles que ela considerava sua família, aqueles que ela amava. Ambas as verdades provavelmente a levariam às lágrimas, encheriam-na de vergonha e humilhação, e certamente aniquilariam de seu peito qualquer desejo que pudesse ter facada por ele se ele fosse qualquer outro homem. Talvez sentisse uma pontada de remorso, mas Nick aprenderá cedo que não havia nada de bom no arrependimento. Eu nunca havia conversado com alguém da nobreza antes, confessou face baixinho. Eles parecem bastante agradáveis. Fique longe deles depois desta noite. Ele fora imprudente ao levá-la ali, ao deixar que ela tivesse um vislumbre de sua vítima. Porque ele se sente atraído por você. Aquilo também fora visível desde o início. Havia cobiça, desejo, paixão nos olhos no conde, e Mickey precisará de cada gota de controle que possuía para não apresentar seu punho. Aquela covinha no queixo do Lorde, você deu a entender que ele estava interessado naquela mulher. Ela é do tipo com quem ele se casaria. Você é do tipo que ele levaria para a cama. Os olhos dela se arregalaram, suas bochechas. E a mulher que está com ele é do tipo com quem você se casaria nem 1.000.000 de anos. Ela parou de andar, fazendo parar também. Mesmo assim você vai se esforçar para roubá-la dele. O que ele fez para merecer sua ira? Ele nascerá, fora protegido e amado. Embora não fosse ele na verdade o alvo de sua desaprovação, era um meio de alcançar uma reparação. Não que ele estivesse disposto a explicar qualquer um de seus motivos à irmã. Ela o criticaria. Geralmente ele não se importava com o que as pessoas pensavam, mas desde o momento em que nasceu ela era a única coisa. Por amá-lo, ele faria o que fosse necessário para garantir que nada contaminasse essa pureza. Por esta noite simplesmente aprecie os fogos de artifício, mas sou parte da sua tramóia agora, não depois desta noite. Eu lhe consegui a apresentação, posso fazer mais. Você estava certa mais cedo. Pense, você era apenas parte do meu disfarce. O que acontecerá depois desta noite não é para uma moça sensível como você, nem para nenhuma pessoa com qualquer pingo de bondade ou civilidade, mas a educação que Mickey receberá nas ruas garantiu que ele crescesse sem nenhuma dessas qualidades irritantes. Se ainda existiam, ele não conseguia localizar nenhum resquício delas em sua personalidade, em sua alma, em seu coração. Eu detesto a forma como você me desconsidera tão facilmente, com tão pouco zelo. Não se trata de desconsideração, estou protegendo você. Ela abriu a boca certamente para continuar seu protesto, fazendo-se lembrar de um cachorro que ele um dia tivera, que nunca soltava o osso uma vez que eu tivesse preso entre as mandíbulas. Podemos ir embora agora se você preferir, proclamou ele secamente. Antes que ela pudesse verbalizar qualquer outra objeção, o rosto dela desmoronou. Sem dúvida, porque persevera que discutir com ele seria uma batalha perdida. Homens com experiências de vida muito mais amplas não conseguiam vencê-lo. Então, como conseguiria o mero fiapo de mulher? Quero ver os fogos de artifício. Ele ficou impressionado por ela ser capaz de não soar muito impertinente ou petulante. Então deixe isso para lá. Ela mostrou brevemente a língua para ele, antes de seguir em frente pisando duro. Suas pernas curtas não eram um empecilho para as pernas longas dele, e ele alcançou facilmente. Era estranho o fato de ela não perceber que
Suas atitudes infantis comprovavam que seu irmão dizia ela não servia para o mundo em que ele vivia, que Pig e Lady estavam aguardando em uma área aberta que daria a ele. Uma vista desobstruída do céu, a mulher se moveu para cumprimentar a oportunidade para estudar o inimigo, mas parecia não conseguir tirar os olhos do perfil de Lady enquanto ela sorria e conversava com sua irmã. Seus traços não eram perfeitos, a ponta de seu nariz se empinava ligeiramente como se ela tivesse passado a juventude pressionando em uma vitrine, cobiçando algo que avistara em uma prateleira a uma luz distante, e ele suspeitava de que quando ela dormia eles se espalhavam por suas bochechas, os olhos se curvavam levemente para cima como se os cantos próximos às têmporas tivessem sido acomodados pelas suas maçãs do rosto extremamente pronunciadas. Mesmo assim, cada imperfeição se harmonizava no tecido de seu rosto, dando a ela a aparência da perfeição. Sua pele cor de alabastro era impecável, sem nenhuma sarda em vista em líquido dava que ela permitisse que o sol tocasse seu rosto. Nem homem algum, aliás, algumas mechas loiras encaracoladas e soltas haviam se desprendido dos grampos por debaixo do chapéu de babados. Ele desconfiava de que aquela fosse a parte mais rebelde dela. Sua postura, a maneira como se cortava toda rígida, e a falta de entusiasmo em seus movimentos indicavam uma mulher consciente de que estava continuamente sendo exibida e que devia constantemente demonstrar equilíbrio e ter um comportamento adequado. Ele estava bastante ansioso para o desafio de destruir aquele equilíbrio. Já nos encontramos antes? Perguntou que Pique baixinho. Nick desviou o olhar para aquele homem que talvez fosse poucos centímetros mais baixo que ele, muito mais esguio. O Lorde certamente nunca precisará transportar lixo para fora da cidade a fim de ganhar alguns felins para que sua família não passasse fome. Não as sobrancelhas escuras e grossas do Condição. O senhor me parece familiar. Eu poderia jurar que nossos caminhos já se cruzaram em algum momento. Não frequenta os seus círculos sociais, milord, e duvido muito que o senhor frequente os meus. Que Pique empalideceu, desviando o olhar, meio que não ficou surpresa. Ele aprenderá o bastante sobre o conde durante os últimos meses para ter uma boa ideia dos círculos de sua preferência. Antes que o verão acabasse, eles seriam sua ruína. Embora seja bastante possível que o senhor tenha me visto de passagem no Clube Cerberus, parece ser um cruzamento das várias chips da vida, um lugar no qual as classes mais altas e as mais baixas não se importam em se misturar porque seus interesses em comum se sobrepõem a todo o resto. É muito improvável que eu tenha visto lá uma vez que não sou sócio. Nick sabia muito bem que andava fazendo perguntas sobre o clube e que nunca estive lá. O estabelecimento era meramente uma isca. O primeiro passo para arrastar o conde para sua derrocada não é necessário ser sócio, basta ter os bolsos cheios. Ele ficou plenamente ciente da atenção total que o conde passou a demonstrar. A decepção inundou ele. Previra certo desafio, torcer para que ao menos resistisse a ser arrastado para o abate. Nada na vida de mim que fora fácil. Ele não queria que a vingança fosse entregue a ele de mão beijada sem que tivesse que se esforçar para isso. Para ser sincero, confessou que Pique excitante, eu não tinha certeza de que o clube realmente existia. Nenhum dos meus conhecidos jamais admitiu frequentar os antros de jogatina. Não me surpreendo, a maioria dos aristocratas que frequentam o lugar foi banida dos clubes mais respeitáveis. Admitir frequentar o Cerberus certamente não melhora a reputação de ninguém. O senhor acha que foi banido? O tom pungente de sua voz indicava que o conde se sentirá insultado. Talvez não fosse ser tão fácil assim, afinal de contas. Não, milord, eu estava apresentando um palpite de um local onde talvez nossos caminhos pudessem ter se cruzado. O senhor me parece ser um homem de intelecto aguçado que se sairia bem nas mesas de jogos e um tanto aventureiro que poderia estar em busca de vários tipos de entretenimento. Suspeito de que o senhor se impedir facilmente. O senhor deduziu isso tudo a partir deste encontro casual? Não, ele deduzir aquilo tudo após meses de pesquisa, mas precisava acabar com as suspeitas do conde. Exato, simplesmente porque eu aprecio ambientes mais arrojados não significa que todos os homens apreciam, especialmente aqueles que foram mimados e paparicados, que viveram uma vida de privilégios que deveria ter tido ao menos em parte uma boa escola, uma boa casa, boa comida, boas vestes. Ele não se importava em ter que se virar agora já homem, mas quando era criança não devia ter precisado fazer as coisas que fez para sobreviver. Contudo, que não permitiu que a fúria ardente acendesse a superfície tomasse conta de sua postura ou sua voz. Peço desculpas por acreditar que tínhamos algo em comum, acrescentou ele. Não me ofende, estou apenas curioso quanto ao que o senhor parece saber. Aparentemente sem confiar muito nele, Nick ficou pensando naquilo. O senhor vem de uma família tradicional, já li relatos nos jornais. O senhor presta atenção em todas as famílias
Presta atenção e me lembro de tudo. Sou um homem de negócios. Nunca sei quando uma ideia ou uma oportunidade para uma nova empreitada pode aparecer. Também sou muito habilidoso em julgar rapidamente o valor de uma pessoa. Assim, não aceito investidores que não devo. Agora eu é que lhe devo um pedido de desculpas. Já houve mais de uma vez em que tentaram se aproveitar de minha posição. Isso nos torna cautelosos. É sempre bom se aproximar de estranhos com cautela. Que pique desdenhou. Eu estava falando de amigos, ou ao menos eu achava que fossem. Precisa admitir que estou curioso quanto ao clube Cerberus, mas pelo que sei a localização é mantida em total sigilo. Mickey deu de ombros com indiferença. Encontre-me na entrada dos Jardins da Noite e eu levarei lá. A boca do conde se curvou em um sorriso. Talvez eu faça isso mesmo. Ele faria. Suas dívidas fizeram com que ele fosse banido de um clube de cavalheiros e estava prestes a ser banido de outro. O conde tinha propensão a jogar quando não devia, aumentar a aposta quando as probabilidades não estavam ao seu favor. Aparentemente ele era um péssimo jogador de cartas, incapaz de parar quando a sorte se virava contra ele. Uma explosão rasgou a atitude da noite. Foi só então que Mickey percebeu os clarões vermelhos e verdes preenchendo o céu. Ele ouviu o arquejo perplexo de Face. Ela certamente não se lembrava que ele ia levar a uma exibição de fogos de artifício quando ainda tinha 4 anos. Sentada em seus ombros, ela vibrara de contentamento, arrancando o chapéu dele com seu entusiasmo. Agora aplaudia com um pouco mais de decoro. Mas precisa admitir que estou curioso quanto ao clube Cerberus, mas pelo que sei a localização é mantida em total sigilo. Mickey deu de ombros com indiferença. Encontre-me na entrada dos Jardins da Noite e eu levarei lá. A boca do conde se curvou em um sorriso. Talvez eu faça isso mesmo. Ele faria. Suas dívidas fizeram com que ele fosse banido de um clube de cavalheiros e estava prestes a ser banido de outro. O conde tinha propensão a jogar quando não devia, aumentar a aposta quando as probabilidades não estavam ao seu favor. Aparentemente ele era um péssimo jogador de cartas, incapaz de parar quando a sorte se virava contra ele. Uma explosão rasgou a atitude da noite. Foi só então que Mickey percebeu os clarões vermelhos e verdes preenchendo o céu. Ele ouviu o arquejo perplexo de Face. Ela certamente não se lembrava que ele ia levar a uma exibição de fogos de artifício quando ainda tinha 4 anos. Sentada em seus ombros, ela vibrara de contentamento, arrancando o chapéu dele com seu entusiasmo. Agora aplaudia com um pouco mais de decoro, mas o júbilo transparecia em seu rosto. O que o surpreendeu foi ver como Lady Aslin parecia deslumbrada. Ele precisou mudar de posição leve imperceptivelmente para continuar conseguindo ver o perfil dela com as labaredas coloridas dançando sobre seus traços e o resplendor de seu sorriso. Ela era bela de um jeito que ele não reparara antes, infantil em sua euforia. De repente, como ela parecia jovem, não muito mais velha que Vence inocente, ele suspeitava de que aquela mulher jamais tivesse pecado na vida. Se fosse um homem decente, ele deixaria seus planos de lado, mas depois de ter se libertado do esgoto em que fora despejado, não era nem decente e nem do tipo que desiste facilmente porque calculou mal alguns elementos de seu plano. Ele era conhecido por ser um teimoso detestável. Aquela veio a persistente lhe conquistar a riqueza e a reputação de ser cruel quando se tratava de conseguir o que queria. Fosse o que fosse naquele momento, ele desejava o reconhecimento de seu lugar no mundo. Sem isso era meramente um marginal. Com isso Nike se tornaria um dos homens mais poderosos da Grã-Bretanha. Portas que um dia se fecharam para ele seriam escancaradas. Aqueles que o haviam rejeitado antes o acolheriam. Ele estava planejando aquilo havia tempo demais para abandonar tudo. Agora eles subiram mais alto que pode na escada social para chegar aos degraus mais altos. Outros precisavam cair brutal e espetacularmente como os fogos de artifício que explodiu no céu. Ele teria o pagamento que lhe cabia e que Deus tivesse misericórdia de qualquer um que atravancasse seu caminho. Podia sentir o olhar de Mink Trolov sobre ela e o esquisito era que aquilo fazia todo o seu corpo formigar, como se ele estivesse tocando com as mãos e não com os olhos. Ela achava que nunca tinha prestado tanta atenção em um homem. Isso era excitante, assustador, confuso, fazia com que ela ansiasse por se alinhar nele e a deixava apavorada. Ao mesmo tempo fazia com que fosse quase impossível se concentrar na beleza dos magníficos fogos de artifício que explodiam lá em cima e a fazia se sentir culpada porque sua reação aqui sempre que ele estava por perto era enfim em comparação com aquilo. Além disso, a si mesma que era porque tinha intimidade com seu amigo de infância, porque eu tinha conhecido por boa parte de sua vida, morava na residência dos pais dele, costumava fazer as refeições com ele, dançava com ele em bailes e os dois tinham uma relação tão próxima que seus tutores não exigiam que ela andasse com uma dama de companhia quando estava com ele porque sabiam que a equipe não iria se aproveitar dela. Ela suspeitava de que nem mesmo a dama de companhia mais rígida seria um impeditivo para mim se ele quisesse se
Aproveitar dela para se envolver em algum tipo de comportamento devasso. Ele certamente era bastante habilidoso em esconder um toque impróprio de uma matrona, bem como em roubar beijos de moças dispostas. Ficou inquieta com a percepção aterrorizante de que não se importaria em ser uma dessas moças só por um tempinho. Céus, quando é que ela se tornará obcecada por beijos, desejosa por sentir a pressão dos lábios de um homem nos seus, por conhecer os segredos da paixão que até então lhe escapavam. Ela era uma dama e as damas se comportavam de maneiras apropriadas, não se permitiam ser pegas em situações comprometedoras. Na verdade, não se metiam em situações comprometedoras, não suscitavam escândalos e nem era um objeto de escândalos criados por outras pessoas. Certamente não tencionavam tirar uma luva e passar os dedos pela barba de um cavalheiro. A duquesa ficaria perplexa se soubesse que todos os seus alertas terríveis sobre a facilidade com que os cavaleiros podiam escapulir da coleira da decência estavam sendo empurrados para um canto da mente de sua protegida, de onde apenas conseguiam cutucar de maneira ineficaz sua consciência, ou não tão ineficaz assim. Ela não devia estar tendo esses pensamentos sobre Microlove. Se fosse para tê-los, deveriam girar em torno de que ela devia ansiar que ele se libertasse das correntes da sociedade e a beijasse. Era inconcebível estar tão ciente da presença do estranho parado atrás dela. Desde seu debut, Aslin fora apresentada a muitos homens jovens e qualificados, mas nenhum despertara seu interesse, apenas que chamara sua atenção até agora, e isso era bastante desconcertante. Os fogos de artifício são espetaculares, sussurrou a senhorita Trolove com um suspiro, como se temesse que falar alto demais pudesse perturbar o divertimento das pessoas diante daquela exibição fantástica. A senhorita os ver com frequência. Esta é minha primeira vez nos jardins. Seu irmão parece ser tão difícil de lidar quanto meu senhor. Meu irmão. A senhorita Trolove olhou por cima do ombro e apontou de leve com a cabeça. Mas a senhorita não tem uma dama de companhia. Seu tom era de incredulidade, e quando a possibilidade de um escândalo sou tutelada dos pais dele, ele é praticamente um irmão. Mesmo tendo dito aquilo, parecia errado se referir ao futuro marido naqueles termos, até mesmo pensar nele de um jeito neutro. Quero dizer, ele é mais que isso, é claro, mas não se aproveitaria de mim, nem que me diz que todos os homens se aproveitariam. Que não faria. Que sorte a sua. Meus irmãos jamais me deixariam sair com um homem que não fosse meu parente, e se depender de mim, que eu jamais poderei sair com um homem algum. Quantos irmãos a senhorita tem? Quis saber Aslin. 4, e uma irmã que é mais velha e tem muito mais liberdade que eu. É bastante irritante. Discretamente Aslin apontou por cima do ombro. Ele é o mais velho. A senhorita Trolove confirmou com a cabeça e revirou os olhos. E o mais mandão imaginar. Ela estava acostumada a estar rodeada de homens confiantes, mas nenhum deles exalava autoconfiança de tal forma que parecia esmagar qualquer outro aspecto da pessoa. Niketrolove era assim. Ela conseguia praticamente ver a segurança emanando dele em ondas que tinham o poder de envolver tudo ao seu redor. Inclusive ela queria vivenciar esse poder, ser atraída por ele, capturada por ele, seduzida por ele. Todos esses pensamentos selvagens eram marcantes, traziam à tona uma autoconsciência que ela nunca tinha experimentado antes. Pela primeira vez na vida, Asley reconhecia que uma mulher tinha necessidades que ela tinha. Necessidades criam além de danças respeitosas e passeios corteses por um jardim. Ela queria mãos tocando aonde não deviam, lábios deslizando onde não deviam. Queria que seu autocontrole se despedaçasse, que sua moral estivesse em perigo. De repente se deu conta de que as pessoas ao seu redor estavam vibrando, aplaudindo, afastando-se, e percebeu que os fogos de artifício haviam terminado. Havia uma fragrância estranha de fumaça e algo mais pairando no ar. O que quer que tinha provocado as explosões, ela supunha. Inspirou fundo, perguntando-se se a paixão explosiva também tinha um aroma único. Bem, é melhor irmos. Disse que prometia à mamãe que você estaria em casa antes das 10 horas. Certamente nem todas as atrações já estão se encerrando. As que você pode apreciar estão. Se o seu Love não estivessem por perto, talvez ela tivesse argumentado, mas uma dama de verdade não criava cenas em público. Além disso, permanecer na companhia de Meketrolove estava causando alvoroços em sua imaginação e em seu corpo. Ela provavelmente constrangeria a si mesma se não tomasse cuidado. Foi um prazer conhecê-la, senhorita Trolove. A garota sorriu. Foi uma honra assistir aos fogos de artifício com a senhorita. Ela baixou a cabeça de leve, fazendo uma breve referência a me Lorde senhorita Trolove. Alison voltou para o irmão da senhorita Trolove. Lutou para não imaginar todas as explosões, das pequenas às grandes, que ele poderia criar dentro de uma mulher. Senhor Teu Love, pegando sua mão, ele a levou até a boca sem nunca tirar os olhos dos dela. Pela luva ela podia sentir o calor e a força dos dedos dele, a quentura de seus lábios.
Transpassando a película Lady Aslin, obrigado pela gentileza para com minha irmã, ela não conseguiu fazer mais nada além de acenar com a cabeça e recolher a mão o que havia de errado com ela. Durante suas temporadas diversos homens seguraram sua mão, até mesmo a beijaram, mas nenhuma deixará com um nó na garganta. Ela estava vagamente consciente de que, pegando seu braço e levando-a para longe dali, não olhar por cima do ombro para um último relance de Michelov foi um desafio. Ela não sabia porque a consciência de que nunca mais o veria de novo lhe provocava tamanho a sensação de perda enquanto sua carruagem chacoalhava pela rua. Mickey olhava pela janela e tentava se concentrar em seu encontro com Q. Pig na melhor forma de tirar vantagem de seu compromisso iminente com ele, mas somente continuava migrando para Lady Aslin e para seus planos com relação a ela. Estes requeriam um pouco mais de finesse. Era improvável que ela se dispusesse a um rendez com uma malandro, garantir que seus caminhos se cruzassem para que ele pudesse seduzi-las. Seriam tanto capciosos. Os eventos dos quais ela participava não eram aqueles para os quais ele era convidado, ao menos não no momento, mas em um futuro próximo. Imagino que você não queira que uma mãe fique sabendo do seu real propósito, e o tom de sua voz indicava que ele iria pagar caro pelo silêncio dela. Talvez ele avise como uma criança inocente, mas ela sempre fora esperta demais. Quando ele chegava em casa ferido e cheio de hematomas, podia ser sua irmã Jenny quem cuidava dele, mas era a fim de quem se agachava diante dele e observava com total interesse, declarando depois que tudo fora dito e feito que precisaria ganhar doces para manter a boca ocupada e não contar à mãe o que vira. Ela tinha muita sorte de ele amar tanto. Qual é o preço? Resmungou ele. A maioria dos homens recuava quando ele usava aquele tom. Ela meramente sorriu. Uma livraria? Ele franziu. Senhor, você quer comprar um livro? Não quero ter uma livraria. A risada dele é dentro do veículo. Não seja tola, você estará casada dentro de um ano. Mais cedo você disse que eu nunca me casaria. Sim, bem, eu falei besteira. A verdade, pense, é que vê-la bem casada é meu objetivo, é o objetivo de todo mundo. Para ser sincero, os esforços desta noite foram parte desse objetivo. Tinham sido cruciais para ele. Não preocupe sua linda cabecinha com isso. Até eu me casar posso ter uma livraria. Pense, você está construindo todos esses edifícios, porque não pode me dar uma loja? Você ajudou Dylan a adquirir sua tabela congelia diferente. Porque você acha que nenhum homem aceitará? Porque acho que ela não aceitará homem nenhum. Ela é independente de mas sempre foi. Eu também gostaria de ser independente e será, mas será casada e independente. Ele olhou para fora da janela. Estamos em casa, vamos encerrar por aqui. Enquanto o veículo parava suavemente diante da residência degradada em um dos cortiços mais famosos de Londres, Mickey lamentou profundamente que sua mãe se recusasse a aceitar sua proposta de se mudar para uma habitação mais luxuosa. Ele suspeitava de que a recusa se desse por dois motivos. Ela não achava que merecia nada melhor do que a miséria que rodeava e tinha um medo irracional de que quem quer que se mudasse para lá depois dela fizesse um pouco de jardinagem e descobrisse os segredos sombrios enterrados atrás da casa. Nike tinha 8 anos quando os descobriu. Ele não estava tentando plantar um novo arbusto ou moita, estava procurando por um tesouro enterrado. O que encontrou foi a verdade sobre seu passado antes que o lacaio pudesse chegar à porta. Ele a escancarou e saltou, virando-se, estendeu a mão para ajudar a irmã a descer. Ela tinha voltado havia pouco tempo do internato para morar ali. Ele me oferecerá um apartamento ou um sobrado em uma região mais chique, mas ela não gostava da ideia de que a mãe morasse sozinha. Mickey torcia para que com o tempo vencesse todos os seus pecados para trás. Seria melhor para todo mundo. Ele não se deu trabalho de bater, apenas abriu a porta permitindo que Pense entrasse antes dele no calor da habitação. Embora fosse impossível perceber de fora, a parte de dentro era bastante acolhedora. Nick e seus irmãos se encarregaram disso, depenando boa parte da casa e reconstruindo para garantir que sua mãe teria os confortos que eles achavam que ela merecia. O proprietário não reclamou. Na verdade, quando conversou com Mickey, estava feliz em vender todas as suas propriedades na região por uma quantia bem modesta. No fim das contas, Mickey queria demolir tudo e construir algo novo, mas fazer isso desenterraria todos os esqueletos remanescentes. Então ele não tinha pressa. Sorrindo para ele, sua mãe se levantou da poltrona de brocada laranja e amarelo perto da lareira. Ela não reclamava mais do frio agora que Mickey mandava entregar carvão todos os dias. Ele queria contratar uma criada para atender a todas as necessidades dela, mas novamente seus medos não permitiram. Ele não conseguia suportar ver as lágrimas se acumularem nos olhos da mãe, o que acontecia toda vez que ele sugerir alguma mudança no modo como ela vivia. Para a pequena cozinha, vou colocar a chaleira no fogo. Ela sempre oferecia achar. Eu não quero
declarou ele com firmeza. Não vou ficar. Ela o encarou por cima do ombro. Porque a pressa, você não tem aparecido muito ultimamente, tem um estado ocupado, certamente pode dispensar alguns minutos. Ele pode sim, afirmou Face, pendurando seu chá ali. Antes de assumir a tarefa de preparar o chá, enquanto eu faço isso, convença-o de que eu deveria ter uma livraria. Sempre que as mulheres de sua família se uniam contra ele, nem que sabia que perderia sua mãe, voltou para a poltrona e se sentou, colocando os pés sobre a banqueta adornada a ela. Sempre amou livros. Talvez eu tivesse conseguido criar vocês todos melhor se soubesse ler direito, mas entender as letras sempre foi uma dificuldade. Sentando-se na poltrona diante dela, Mickey esticou as pernas. A senhora nos criou bem o bastante. Você teve que trabalhar tão duro. Sinto prazer em trabalhar. Eu gostaria de sentir esse tipo de prazer, gritou Fancy. A satisfação de uma conquista. Paguei para você frequentar uma escola requintada por um motivo, para lhe dar o refinamento de que você precisava para se casar bem. Porque não posso me casar e ter uma livraria. Ela tem razão, disse sua mãe. Ela será uma dama virtuosa, ocupada demais para perder tempo com uma livraria. E como ela vai conhecer um cavaleiro virtuoso? Estou trabalhando nisso. A mulher que criará Mickey ou estudou atentamente. Boa parte de seu cabelo preto tinha ficado grisalho e ela jurava saber qual filho era responsável pelo branqueamento de cada fio. Nick receava que a maioria deles fosse resultado de suas atitudes. Estou preocupada com Jelly, contou ela delicadamente, mudando de assunto para um tópico que periodicamente afligia. Ela pode cuidar de si mesma. Se sua outra irmã não era autossuficiente, ninguém mais era. Quando criança, ela sempre se agarrara a ele. Talvez Mickey devesse ter sido mais protetor, mas ao mesmo tempo todos eles estavam lutando para sobreviver. Mas administrar uma taberna, a voz dela sumiu, como se ela não conseguisse decidir direito que pensar a respeito daquilo. Gilly fazia mais que administrar. Ela era dona. Nick se encarregar disso. Nenhuma de suas irmãs ficaria à mercê de homem algum. Como acontecerá com sua mãe? Ele iria garantir isso a qualquer custo. Passarei lá para ver esta noite. O alívio se espalhou pelo semblante e o gato dela. Obrigada, pois bem, vou embora. Ele se levantou. Não vai, não pense. Se aproximou segurando uma bandeja. Acabei de preparar seu chá, colocando o dedo sobre o queixo dela. Ele ergueu sua cabeça e lhe deu uma pisca dela. Porque eu me contentaria com o chassi. Gil pode me oferecer o uísque. Indo até a mãe, ele se curvou e deu um beijo em sua testa. Não se preocupe demais, tenho tudo sob controle. Peça Face para descrever os fogos de artifício para você. Ela fez um carinho em seu rosto. Você foi uma bênção desde o começo, assim como a senhora. Encaminhando-se para a porta, ele enfiou a mão no bolso do paletó e esfregou os dedos nas linhas desbotadas e desgastadas que formavam o brasão do Zedley, tudo que restava do cobertor em que ele fora embrulhado quando Duke o entregara a ela. Capítulo 3. Revendo-se no calor debaixo da pilha de cobertas, Aslinha ergueu as mãos acima da cabeça e se espreguiçou, decidida a deixar de lado a irritação com que não era justo. Menos de 15 minutos depois de ter deixado em casa na noite anterior, ele dera um beijo em sua testa, antes de dar uma desculpa e sair, certamente para se engajar em algum tipo de vício, jogar, beber, possivelmente. Embora todos esperassem que eles se casassem, ele ainda não havia anunciado suas intenções. Então ela supõe que não podia se afligir com as fuganças do rapaz. Em contrapartida, ele não podia se perturbar com o fato de Mink Trolov ter garantido um lugar para si num cantinho da mente de Aslin. Ela nunca ficará tão curiosa com relação a um homem antes como ele tinha conquistado sua fortuna. Será que era um homem dado a prazeres? Se ela tirasse as luvas dele, descobriria que suas mãos eram ásperas, cheias de cicatrizes dos anos de trabalho. Ela não fizera nenhuma pergunta aqui sobre aquele homem, porque tinha ficado perplexa com seu interesse sobre ele, que certamente eu acharia inapropriado. Damas respeitosas não faziam indagações sobre homens indecentes. Instintivamente ela sabia que Microlov era indecente a despeito de sua carinhosa consideração pela irmã. Ele analisará com atenção e intensidade demais. Nenhum homem jamais havia olhado para ela como se quisesse beijá-la dos pés à cabeça. Atirando as cobertas para longe, ela saiu da cama, correu até a mesa de cabeceira e jogou água fria no rosto. O que havia naquele homem que estava fazendo pensamentos tão maliciosos explodirem em sua mente como se fossem perfeitamente normais? Nunca antes ela havia vivenciado um tipo de ideia que a deixasse tão acalorada. Ela não compreendia porque não conseguia exorcizá-lo de sua mente e não havia qualquer pessoa com quem pudesse discutir esses pensamentos. Ela não podia fazer perguntas à duquesa, porque se fizesse talvez precisasse explicar por que andava conversando com plebeus estranhos e os convidando para assistir aos fogos de artifício com eles. Equipe ela concordaram que não mencionariam os irmãos que haviam cruzado seu caminho na noite anterior. Se
A duquesa soubesse que as lindas cuja linhagem não pudesse ser rastreada por gerações passadas, ela certamente restringiria ainda mais as saídas de sua tutelada, e estas já eram poucas, espaçadas com quase nenhuma liberdade. Aslin jogou mais água no rosto, então pegou uma toalha para se secar, então saltou de susto quando viu a porta se abrir. Como se tivesse sido pega fazendo algo que não devia. Não percebi que já estava acordada. A senhorita não tocou o sino para me chamar, não costumava entrar de mansinho no quarto e abrir as cortinas, permitindo que a luz do sol despertasse sua patroa delicadamente. Acabei de levantar, fechando a porta. A criada parecia um tanto culpada ao fazê-lo, então aproximou-se com cuidado. Tenho algo para a senhorita Milady, sussurrou ela como se as paredes tivessem ouvidos. Um cavalheiro bateu à porta dos criados perto do amanhecer. Ele disse ao rapaz que abriu que precisava falar com a ilha de Lady Yasmin, então mandaram me chamar. Ele me entregou isto dizendo que era para a senhorita e que eu não devia contar a ninguém. Na mão dela havia uma pequena caixa de couro. Aslin mal conseguia se obrigar a pegá-la, como ele era do tipo que deveria entrar pela porta da frente. Belas roupas de alfaiataria, botas polidas brilhantes, bem cuidado, cabelos escuros, barba cheia. Estava escuro demais para eu reparar bem nos olhos dele, e o chapéu os escondia de toda forma. Ele tinha uma postura confiante, mas tive a sensação fugaz de que, se eu fosse do tipo que faz coisas erradas, jamais gostaria de encontrá-lo em um beco escuro. Embora já tivesse deduzido de quem se tratavas, me perguntou ele. Não disse o nome, não, Milady, eu perguntei, mas ele apenas sorriu, um sorriso tão cruel que, para ser sincera, fez meu coração palpitar e seguir o seu caminho. Acho que ele não queria que soubessem. Ficou surpresa ao perceber que seus dedos tremiam de leve quando pegou a caixa, embora não guardasse segredos disso aí. Deu as costas para ela mesmo assim. Caminhou até essa letra de estar para dar a si mesmo um pouco de privacidade. Quando abriu a caixa, deparou-se com um pedaço dobrado de papel almaço. Erguendo, ela suspirou ao ver o que havia debaixo dele. O camafeu mais lindo que já vira. O fundo era de um azul claro que combinava com o tom de seus olhos quase com perfeição. Ela desdobrou o bilhete e leu as palavras, rabiscadas em uma letra masculina, em agradecimento por sua gentileza para com minha irmã. Nenhum nome, nenhuma inicial, nenhuma indicação da identidade da pessoa que o escrever. Embora Aslin não precisasse de identificação, as pistas eram abundantes. Ela se perguntou como ele teria arranjado um presente tão depressa. Seria algo que já tinha comprado para outra pessoa, uma estimada relíquia de família. Teria ele encontrado um joeiro que abrisse sua loja nas primeiras horas do dia? Sua curiosidade a respeito de Microlove apenas aumentou com a chegada daquele presente. Ela não fazia ideia de como localizá-lo para rejeitar o gesto inapropriado, ou como mandar para ele uma carta adequada, expressando sua apreciação caso decidisse ficar com o presente. Ele tirara a escolha de suas mãos. Aslin não sabia se devia se sentir irritada ou grata. Enfiou o bilhete de volta na caixa e fechou a tampa, apertando-a contra o peito. Ela caminhou até a penteadeira. Não comente nada sobre isso. Não, eu jamais comentaria, Milady. Acho que o cavalheiro me encontraria nos meus sonhos e me estrangularia. Abrindo uma pequena gaveta, Aslin colocou o presente com cuidado dentro dela. Não acho que ele faria isso, mas não quero causar nenhuma perturbação à duquesa. Ela certamente não aprovaria nenhum presente sendo enviado a mim por um cavalheiro que não deixou claro as suas intenções. Não que deixar suas intenções claras fosse levá-lo a algum lugar. Seus tutores jamais permitiram que ela se relacionasse com um plebeu, muito menos que se casasse com um. Embora Aslin não estivesse absolutamente considerando-se casar com ele, sua vida estava planejada e ela fora preparada para um dia vestir o manto do educado que era seu destino. Tinha sido desde que ela era uma menina. Até mesmo seus pais haviam concordado que era com ele que Aline se casaria. Eles nomearam o duque e a duquesa e como seus tutores para garantir que seus desejos para ela fossem realizados. Uma hora mais tarde entrou na sala de café da manhã. Encontrou o duque ainda na mesa, apreciando seus ovos cremosos com presunto e outros quitutis variados. Enquanto lia o jornal, a duquesa fazia a primeira refeição do dia na cama. Encorajava as linhas a fazer o mesmo, mas ela achava isso muito silencioso e solitário. O duque se levantou. A que bela companhia tem comigo esta manhã. Ele disse a mesma coisa a ela na primeira vez que ela, escapoleira do quarto das crianças quando tinha 9 anos, insistir em tomar café da manhã na mesa grande. Ele animou naquele dia e em todos os outros após aquele, criando um pequeno ritual entre eles do qual ela sentiria falta quando se mudasse para sua própria casa. Indo até ele, Aslin ficou na ponta dos pés e deu um beijo na bochecha recém-barbeada do duque. Eu jamais perderia a chance de começar meu dia com meu cavaleiro preferido. Gostou da visita aos jardins na noite passada? Gostei. A música, as atrações, os fogos de artifício, foi tudo maravilhoso. Espero convencer que para me levar novamente em um futuro próximo. Virando-se ela
Se encaminhou até o aparador e preparou o seu prato escolhendo os ovos cremosos mas optando por bacon em vez de presunto, algumas fatias de banana e morangos. Quando se aproximou da mesa, lacaio puxou a cadeira para ela, se acomodou e esperou que o criado colocasse o guardanapo sobre seu colo. Esperou mais um momento enquanto ele servia chá. Ela acrescentou 3 torrões de açúcar e mexeu, mal se dando conta de que o Duque finalmente voltará a se sentar. Do que você mais gostou? Quis saber Edley, de conhecer Nick Trulove. Dos fogos de artifício, eu acho. Ouvi dizer que são um espetáculo. O senhor deveria levar a duquesa para vê-los. A tristeza inundou o semblante dele. A duquesa raramente saía de casa, nunca frequentava bailes ou saraus. As leis suspeitava de que eles nunca deixariam a propriedade do campo se não fosse pelo fato de que uma dama da posição dela devia participar das temporadas. Mesmo que seu caminho para o altar já estivesse definido, ela precisava começar a estabelecer seu lugar na sociedade para poder se tornar uma boa esposa e cumprir suas obrigações. Falarei com ela a respeito, respondeu ele baixinho. No entanto, sabia, ela se perguntou-se que seria tão paciente com suas idiosincrasias quanto o Duque era com as de sua esposa. Ela sabia que o casal se amava profundamente. Não era incomum encontrá-los sentados no jardim à noite de mãos dadas. Suspeitava de que não havia nada que a duquesa pudesse pedir que o Duque não lhe desse. Quais são seus planos para o dia? Indagou ele. Algumas visitas esta manhã. Tem uma prova de vestido na costureira às 2:30. Espero que meu vestido fique pronto a tempo do baile de Collinsvort na semana que vem. Acho que eu e a duquesa não iremos a esse Collinsvort. Ficou um tanto insuportável desde que ganhou seu herdeiro. Ele sempre inventava uma desculpa para o fato de eles nunca saírem, como se depois de todo aquele tempo justificativas ainda fossem necessárias. Não ficam todos os homens insuportáveis depois que ganham seu primeiro filho? O homem provocou ela. Nós homens realmente temos uma noção estranha com relação ao que deveria contar como uma conquista. Às vezes ela se perguntava por que o Duque e a duquesa não haviam tido mais filhos, mas aquele era o tipo de assunto sobre o qual uma dama virtuosa não levantava ainda garçons. Que com apenas 28 anos tinha vindo relativamente cedo no casamento deles. Era jovem o bastante para ter tido mais filhos. Talvez ela tivesse sofrido algum tipo de lesão durante o parto. Outro assunto proibido quando se tratava do corpo e de todos os seus mistérios. Parecia que ela seria relegada a descobrir as verdades por conta própria, por meio de experiências pessoais e não pelo conhecimento compartilhado por alguém que tivesse todas as respostas. Sim, acredito que sim. Ele alugava um sobrado não muito longe dali. 3 anos antes, aos 25 anos, anunciará que tinha idade suficiente para ter sua própria residência, que um jovem homem usufruindo dos prazeres da juventude não devia morar sobre o teto dos pais. Outra injustiça que por vezes aborrecia. Embora ela amasse imensamente o Duque e a duquesa, ocasionalmente achava inconveniente não ter seu próprio espaço. Jovens damas de sua equipe, no entanto, não saíam da casa dos pais ou dos tutores até se casarem e poderem morar com o marido. Se perguntou se a senhorita, como uma plebeia, era livre para morar onde bem entendesse. Certamente seu irmão parecia dispor dos meios para dar a ela, ou qualquer coisa que seu coração desejasse. Aslin considerou perguntar ao Duque se eles já ouviram falar de mim, mas aquilo poderia levar a uma conversa mais constrangedora do que discutir intimidades e partos. Além disso, ela estaria quebrando a promessa que fizera à equipe de manter um encontro da noite anterior entre eles. Suspirando depois de ter comido muito pouco, ela empurrou o prato. Bem, suponho que eu deva ir me vestir para sair. O Duque franziu o seno. Você mal tocou no café da manhã. Porque se o estômago se contraíra toda vez que ela pensava em Microlove. Está indisposta? Perguntou ele, dando um sorriso delicado. Ela me enviou a cabeça. Só não estou com muita fome. Esta manhã compensarei no jantar. Faça isso. Não quero que você fique fraca. Ela riu levemente. Se não aconteceu até agora, não vai acontecer. Ela sempre fora magra demais. Não importava o quanto comesse. A duquesa, bem como algumas outras senhoras que conheceram sua mãe, já haviam informado que ela puxara a mãe na altura e na constituição física, embora encontrasse alento e certa alegria melancólica em saber que se parecia com a mãe. As minhas vezes receba não dispor do suficiente para um homem pegar, que talvez a falta de iniciativa de que se desse pelo fato de ele não se sentir fisicamente atraído por ela. Não importava o quanto ele amasse. Vejo o senhor no jantar. Empurrando a cadeira para trás, ela se levantou. 2 lacaios, 2 criadas. Suspirando, ela se forçou a sorrir. Sempre eles eram extremamente superprotetores. Aslin supunha que não podia poupar-los. Eles se tornaram responsáveis por ela quando seus pais morreram em um acidente de trem. Assustada, confusa e triste, ela obteve a confirmação de que a vida era frágil, que nunca deveria ser subestimada. A duquesa reforçava essa lição
Com suas preocupações constantes, 2 horas depois ela se pegou sendo escoltada até o escritório de um advogado, um desvio de seu caminho até a costureira que ela decidirá ser necessário no último minuto antes de sair da residência. Cumprimentou ela com um sorriso delicado quando o cavalheiro se levantou de sua poltrona de couro de trás da mesa. Ashley achava que nunca havia visto um homem com olhos mais bondosos. Depois do falecimento de seu pai, ele cuidou dos negócios do conde, lidou com as propriedades e leu o testamento. Embora tivesse apenas 7 anos na época, ela ainda se lembrava da doçura com que ele lhe prometera que tudo ficaria bem. No fim, ele lhe dera uma boneca de pano. Ele dissera para abraçá-la com força sempre que a tristeza assolasse. Tantos anos depois, ainda havia momentos em que ela encontrava conforto na boneca escapada. Por favor, sente-se, indicou ele. Devo pedir um chá? Não, obrigada. Não ficarei muito. Ele esperou a Aslan se acomodar na poltrona de veludo antes de se sentar, entrelaçar as mãos sobre a mesa de carvalho. Em que posso ajudá-la? Eu gostaria de saber se o senhor conhece um cavalheiro chamado. Se esforçou para não se encolher. Os óculos que repousavam sobre o dorso de seu fino nariz deixavam os olhos azuis ainda maiores e fazia com que parecesse